a obra do Espírito Santo na salvação. A obra do Espírito Santo na salvação. E aí, eu queria mais uma vez abrir a Bíblia lá no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 3, e ler apenas 2 versos, só para a gente introduzir de fato a nossa lição. João 3, versículos 5 e também o versículo número 8. João 3, versículo 5 e também o versículo de número 8. Vejam aqui o que nos diz a palavra. João 3, 5 e 8. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Verso 8. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então que Deus mais uma vez nos abençoe e aplique a sua santa palavra em nossos corações. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje em dia muito se fala a respeito, muito se fala acerca do Espírito Santo, sem contudo existir o devido respaldo bíblico, o devido respaldo do ensino da palavra de Deus. Hoje, muitos buscam o Espírito Santo, contudo, não vemos evidência dessa realidade através de uma vida santificada, através de uma vida consagrada e consagrada a Deus. Outros procuram o dom do Espírito Santo sem terem recebido um coração verdadeiramente quebrantado, verdadeiramente humilhado perante o Senhor. Há ainda aqueles que almejam o poder do Espírito Santo, todavia não conseguem romper com a força do pecado em suas vidas. Enfim, o que nós podemos concluir é que nós vivemos um certo tipo, uma certa forma de misticismo cristão sem a devida comprovação bíblica, sem a devida comprovação das Escrituras. Por isso, a nossa fala inicial. Hoje em dia, muito se fala a respeito do Espírito Santo sem o devido respaldo bíblico. A palavra de Deus, meus irmãos, a palavra de Deus, minhas irmãs, ela mostra de uma maneira muito clara, ela mostra de uma maneira muito enfática que a função do Espírito Santo é apontar para Cristo. A função do Espírito Santo é apontar para Cristo. Um grande autor cristão, já falecido, J.I. Parker, ele diz o seguinte, abro aspas, o Espírito Santo é o holofote que aponta para a cruz de Cristo. O Espírito Santo é o holofote que aponta para a cruz de Cristo. Na verdade, essa frase que esse homem de Deus, ele falou, nada mais é do que o ensino que nós já encontramos nas Escrituras Sagradas. Sobretudo, o ensino que nós vemos na pessoa de Cristo relacionado ao Espírito Santo. Lá em João, capítulo 16, eu vou pedir que vocês abram, por favor, as suas Bíblias nesse texto. Evangelho de João, capítulo 16, versículos 13 e também o versículo número 14. Cristo, meus irmãos, Cristo, minhas irmãs, ele é muito claro, ele é muito enfático em mostrar que a função principal do Espírito é apontar para ele, para Cristo, apontar para o nosso Salvador. Olhem só, que coisa fantástica, Cristo aqui nos ensina. Evangelho de João, capítulo 16, versículos 13, em especial o versículo de número 14. Diz-nos o seguinte, Cristo, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Versículo 14. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Então veja que a função do Espírito é glorificar Cristo. A função do Espírito é apontar para Cristo. Por isso esses erros, por isso esses equívocos, infelizmente tão comuns, que nós observamos
principalmente nos nossos dias, acerca da pessoa, acerca da obra do Espírito Santo. É interessante nós observarmos, meus irmãos, minhas irmãs, que ao apontar para Cristo, o Espírito Santo ele desenvolve um papel ativo na nossa salvação. Ao apontar para Cristo, o Espírito Santo desenvolve um papel ativo em nossa salvação. Podemos ver que há uma ligação estreita. Podemos ver que há uma ligação íntima entre o agir do Espírito Santo e a salvação do homem. Há uma ligação estreita, há uma ligação íntima entre o agir do Espírito e a salvação, a redenção propriamente dita do homem. Uma vez, conforme o próprio Cristo falou, e nós acabamos de falar, uma vez que o Espírito Santo, ele desvenda, ele revela o nosso Salvador, fazendo com que nós depositemos a nossa confiança nele, em Cristo, o Espírito Santo, podemos concluir, ele se torna o autor da nossa salvação. O Espírito Santo, ele se torna o autor da nossa salvação. Portanto, hoje, meus irmãos, minhas irmãs, nós estudaremos, num sentido mais específico, num sentido mais detalhado, o trabalho que o Espírito Santo ele exerce na salvação do pecador. O trabalho que o Espírito Santo ele opera na vida de uma pessoa que é salva. Por isso, o título da nossa lição, o título do nosso estudo, a obra do Espírito Santo na salvação. A obra do Espírito Santo na salvação. Então, basicamente, na manhã de hoje, nós estaremos trabalhando 3 pontos. Basicamente, na manhã de hoje, nós estaremos trabalhando 3 divisões. Em primeiro lugar, nós vamos ver a necessidade que nós temos do Espírito Santo na nossa salvação. Em segundo lugar, nós iremos ver a participação do Espírito Santo na nossa salvação. E, em terceiro lugar, nós iremos considerar a atuação do Espírito Santo em nossa salvação. Então, 3 divisões, 3 pontos dentro desse tema, a obra do Espírito Santo na nossa salvação. Então, vamos começar pelo primeiro ponto, que é natural. Vamos ver a necessidade do Espírito Santo na salvação. Em primeiro lugar, vejamos a necessidade do Espírito Santo na salvação. Quando nós consideramos, meus irmãos, minhas irmãs, a condição do homem, e quando eu falo aqui o homem, eu falo o ser humano no seu sentido geral. Após a queda, após o pecado lá de Adão, conforme vimos no Jardim do Éden, nós entendemos, concluímos que a ação do Espírito Santo, ela se torna necessária para a nossa salvação. Percebam, considerem, vejam bem, quando nós entendemos o que foi a queda, quando nós compreendemos o que foi o pecado de Adão, bem como as suas consequências, bem como os seus resultados, não só para si mesmo, para Adão, mas como resultado para todos nós, nós iremos entender facilmente como é necessária a obra do Espírito Santo para que haja verdadeiramente a salvação na alma de um pecador. A queda, meus irmãos, a queda, minhas irmãs, gerou um estado de morte. E conforme nós vimos na semana passada, não só morte física, não só morte eterna, mas a queda gerou um estado de morte espiritual para Adão e para todos os seus descendentes. Essa morte, em termos espirituais, ela aliena completamente o homem do seu Criador. Ela aliena completamente a comunhão desse homem com o seu Criador. Por isso, não existe nada, por isso não existe ninguém, a não ser o próprio Deus, através do seu Espírito, para poder mudar, para poder reverter essa situação, proporcionando vida eterna, proporcionando salvação. Veja como a Bíblia fala de maneira muito clara, veja como a Bíblia fala de maneira muito direta dessa alienação espiritual
que o ser humano tem com Deus como resultado do pecado, que o faz carecer de uma ação sobrenatural do Espírito Santo, de uma ação poderosa do Espírito Santo, para que essa condição venha a ser mudada e a salvação venha a ser verdadeiramente experimentada na sua vida. Abram, por favor, aí as suas Bíblias na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 2. Desculpa, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. É só voltar um pouco aí. Versículos 13 e 14. Olhem só o que o apóstolo Paulo nos ensina nesse texto. Olhem só o que o apóstolo Paulo nos mostra aqui nessa passagem, que nos leva a entender e fixar cada vez mais nas nossas mentes a necessidade que nós temos do Espírito Santo na nossa salvação. Veja essa alienação espiritual, essa falta de entendimento espiritual que caracteriza o homem. E, a não ser Deus, essa condição ela não pode ser mudada, a não ser Deus, essa condição ela não pode ser alterada. Veja, 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 13 e também o versículo número 14. Diz o seguinte, a palavra do Senhor. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Aqui Paulo ele está mostrando o conteúdo do seu ensino. É um conteúdo espiritual, que se harmoniza com quem experimenta de uma realidade espiritual de sua vida com quem é salvo. Mas aí ele coloca outra situação, no versículo seguinte. E no versículo 14, ele mostra que essa mesma situação, ela não pode ser desfrutada por uma pessoa que não é salva. Por quê? Ela está alienada, espiritualmente falando. Ele diz, no versículo 14, ora, o homem natural, ou seja, o homem não salvo, não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então você vê aqui o apóstolo Paulo fazendo uma constatação. Que constatação? Que o homem natural, primeiramente, ele não aceita as coisas de Deus. Ele não aceita as coisas do Senhor. E por que há essa rejeição do homem natural das coisas de Deus? Por que há essa rejeição do homem natural das coisas do Senhor? Porque para ele, a verdade de Deus lhe parece loucura. Porque para ele, as verdades de Deus não podem ser discernidas, porque elas são discernidas apenas por quem é salvo. Elas são discernidas apenas por aquelas pessoas que foram salvas. Uma vez que ele não foi, uma vez que ele está afastado de Deus, uma vez que ele está alienado do Senhor, as coisas de Deus lhe parecem insensatez, lhe parecem loucura. Por isso, repito, a necessidade do agir. Por isso, repito, a necessidade do trabalhar do Espírito Santo na vida de tal pessoa, para que ela comece a enxergar, para que ela comece a entender, para que ela comece a perceber as coisas espirituais e, através desse conhecimento, de fato, ela vem experimentar de todos os benefícios da salvação. Então, a palavra de Deus ela é muito clara em mostrar essa incapacidade humana. Ele não consegue aceitar, ele não consegue entender as coisas espirituais, lhe são loucura. Então, por isso, ele carece de um agente poderoso, ele carece, na verdade, do próprio Deus, para que essa condição ela venha a ser mudada, para que essa condição ela venha a ser transformada. E aí, meus irmãos, e aí, minhas irmãs, quando nós olhamos a palavra de Deus, quando nós consideramos o ensinamento sagrado, nós percebemos que a Bíblia, ela apresenta uma condição desoladora para o homem sem Deus. E por isso a sua carência, por isso a sua necessidade do Espírito Santo para que ele possa experimentar da sua salvação. E eu aqui queria ver pelo menos 3 textos da palavra do Senhor para que nós possamos compreender qual é a real situação, para que nós possamos compreender qual é a real condição humana, razão pela qual, repito, ele precisa do Espírito Santo para experimentar da salvação em sua vida. Em
primeiro lugar, a Bíblia diz, irmãos e irmãs, que o homem natural, e quando eu falo aqui o homem natural, eu estou me referindo ao homem sem salvação. Ele está escravizado pelo inimigo. O homem natural, o homem não salvo, ele está escravizado pelo inimigo, o inimigo das nossas almas. Olhem só o que o apóstolo Paulo fala lá em 2 Timóteo capítulo 2. Nós vimos esse texto na semana passada, salvo engano, mas eu queria revê-lo hoje pela manhã, até para podermos fixar ainda mais essa verdade. 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 25 e também o versículo número 26. Segunda Timóteo, capítulo 2, versículos 25 e também o versículo de número 26. Paulo aqui ele está instruindo a Timóteo em relação ao comportamento que Timóteo deveria ter com as pessoas descrentes, com as pessoas não salvas. E por que ele deveria ter aquele comportamento? Por que ele deveria ter aquela atitude? Ele também vai explicar, tanto no verso 25 como também no versículo 26. E dentro do verso 26, a gente percebe a triste realidade na qual está inserida o homem sem Deus, razão pela qual ele precisa da ação do Espírito na sua vida. Olha só o que Paulo diz, 2 Timóteo, capítulo 2, 25 e 26. Disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade, verso 26, mas também o retorno à sensatez. Estão lembrados, conforme nós vimos lá em 1 Coríntios 2,14, que o homem natural, ele não entende das coisas de Deus, ele é um insensato, espiritualmente falando. Por isso Paulo fala aqui, essa expectativa para que Deus lhes dê o retorno à sensatez. Que sensatez? Das coisas espirituais. Aí Paulo prossegue, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, para cumprirem a sua vontade. Então, o homem, ele está escravizado pelo diabo. O homem, ele está dominado pelo inimigo da sua alma. E por essa razão, ele precisa de libertação. E essa libertação, ela não vem, senão através da ação do Espírito Santo. Então, qual é o quadro do homem natural? Em primeiro lugar, ele está escravizado pelo inimigo. Mas não só isso. A palavra de Deus diz que o homem natural, ele não pode ir a Deus. O homem natural, ele não tem condições de buscar o Senhor. O homem natural, ele não tem condições de ir até Cristo. E quem falou isso foi o próprio Cristo. Olhem só o que nós temos lá no Evangelho de João, capítulo 6. Abram, por favor, aí as suas Bíblias. Evangelho de João, capítulo 6, versículo de número 44. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 44. Cristo aqui nos diz, meus irmãos, minhas irmãs, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, em primeiro lugar, nós vimos que o homem está dominado pelo inimigo. Mas suponhamos que não fosse essa a sua situação, ele dele mesmo não tem essa disposição. Ele dele mesmo não tem essa vontade de ir até Cristo, de buscar ao Salvador, de buscar a salvação. Veja que quadro horrível se encontra o ser humano sem a salvação. Ele está cativo pelo diabo, ele dele mesmo é incapacitado, ele não tem a disposição, ele não tem um desejo de si mesmo de buscar a Deus. Por isso tem que vir o próprio Deus na pessoa do Espírito para mudar e reverter essa situação. Então, o homem natural, o homem sem Deus, ele está escravizado pelo inimigo das suas almas. O homem natural, ele não tem disposição, ele não tem desejo de ir a Deus. E não só isso, o homem natural em si, ele não deseja a Deus. Ele não pode ir e também não deseja a Deus. Olhem só o que Cristo também nos fala. Capítulo anterior de João, capítulo 5, versículo 40. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 40.
Diz o seguinte, palavras do Senhor Jesus Cristo: contudo, falando para os judeus descrentes, não quereis vir a mim para terdes vida. Não quereis vir a mim para terdes vida. Então, ele não tem um desejo, ele não tem a menor vontade, ele não tem a menor disposição de ir a Cristo. Veja que quadro, meus irmãos. Veja que situação, minhas irmãs. Em primeiro lugar, o homem natural está escravizado pelo diabo. Em segundo lugar, ele não pode ir a Deus. Em terceiro lugar, ele não deseja, ele não se dispõe a ir a Cristo. Então, esses versos, eles são claros em nos mostrar. Esses versos, eles são claros em nos ensinar a tragédia espiritual em que o homem não salvo, ele se encontra. Esse quadro lhe impõe a necessidade do Espírito Santo. Esse quadro, ele lhe impõe a atuação de alguém fora dele mesmo, para que assim e somente assim ele possa experimentar da salvação do Senhor. É interessante porque quando nós falamos essas coisas, a gente até ouve, a gente até escuta algumas pessoas contra-argumentando, dizendo que tem algum tipo de participação, dizendo que o homem tem algum tipo de ingerência no processo de salvação, porque ele, o homem, dá o primeiro passo, e quando ele, o homem, dá o primeiro passo, Deus complementa a obra através do Espírito Santo. Mas será que isso é cabível? Será que isso é possível? Conforme nós vimos, não. Pelos relatos que nós observamos da palavra de Deus, não só da escravização do homem em relação ao diabo, não só a falta de condições dele ir a Deus, não só também pela falta de disposição que ele tem de ir a Deus, de ir ao Senhor. Então, ele carece. Então, ele precisa do Espírito Santo, porque de outra sorte fica impossível dele ir a Deus, dele ir ao Senhor. Sobre essa questão da argumentação que muitas vezes as pessoas fazem, da necessidade ou da possibilidade do homem dar o primeiro passo, e aí essa obra ser complementada por Deus, um grande autor no passado, ele diz o seguinte, eu vou aqui ler uma citação para nós refletirmos sobre essas palavras. Ele diz o seguinte: aquele que nega a necessidade do Espírito no início da salvação, não pode acreditar em sua obra, ou seja, na obra do Espírito, nas fases seguintes da salvação. Não pode acreditar na necessidade da obra do Espírito Santo de forma alguma. A maior e mais insuperável dificuldade se encontra no começo. Se o pecador pode superar essa parte sem Espírito Santo, ou seja, o começo da salvação, ele pode facilmente superar o restante. Se ele não precisa do Espírito para capacitá-lo a crer, não precisará do Espírito para capacitá-lo a amar. Conclusão formidável a que chega esse servo do Senhor no passado. São palavras aqui de Horace Bonar. Ele era um teólogo do final do século XIX. Então, não há menor condições. O homem precisa da obra de Deus no início da salvação. O homem precisa da obra de Deus em todo o processo da salvação. Se ele não precisa do início, ele não vai precisar no restante da obra. Então, conforme nós vimos, ele é sim carente. Ele necessita sim do Espírito Santo. Ele carece sim da obra do Espírito Santo para quê? Para que assim e somente assim ele possa experimentar da salvação. Então, em primeiro lugar, meus irmãos, em primeiro lugar, minhas irmãs, o que é que nós observamos? A necessidade da obra do Espírito Santo na salvação. Por que ela é necessária? Porque o ser humano, em virtude da queda, ele ficou incapacitado dele mesmo de buscar a Deus, dele mesmo de buscar ao Senhor. Ele está escravizado pelo diabo, ele não pode ir a Deus, ele não deseja ir a Deus. Por isso, repito, somente o Espírito para trabalhar, somente o Espírito para agir, somente o Espírito para operar a obra redentora na sua vida e na sua alma. A necessidade do Espírito Santo na salvação. Contudo, eu queria abordar um segundo ponto. Eu queria trabalhar uma segunda divisão dentro desse tema que nós estamos considerando. Ou seja, a participação do Espírito Santo na salvação. A participação
do Espírito Santo na salvação. A salvação, meus irmãos, a salvação, minhas irmãs, ela é uma obra tríplice da Trindade. A salvação, ela é uma obra tríplice da Trindade. Cada uma das três pessoas da Trindade, pessoa do Pai, pessoa do Filho, pessoa do Espírito Santo, elas têm uma função específica. Elas têm um trabalho específico no processo da salvação, no processo da redenção do pecador. Ao Pai, por exemplo, compete a eleição dos pecadores. Ao Filho cabe a conquista da salvação. E ao Espírito Santo destina-se a aplicar a salvação pelas pessoas pelas quais Cristo morreu. Olha só que coisa fantástica. Olha só que coisa maravilhosa. Quando você considera a obra da salvação, você percebe, segundo o relato bíblico, que cada uma das três pessoas, elas têm uma função específica no processo da salvação. Inclusive, nós vimos isso no hino que nós acabamos de cantar, Salmos e Hinos 44. Nas estrofes que são ali distribuídas, você observa a operação do Deus Pai, você observa a operação do Deus Filho, você observa a operação do Deus Espírito Santo. Então, esse hino, ele corresponde à verdade. Esse hino, ele corresponde à realidade bíblica, ou seja, é a Trindade Santa que participa para poder produzir a salvação na vida do pecador. O Pai participa escolhendo quem serão as pessoas salvas. O Filho participa morrendo pelas pessoas que serão salvas. E o Espírito Santo participa aplicando a salvação na vida das pessoas pelas quais Cristo, ele deu a vida, pelas quais Cristo, ele morreu. E aí, meus irmãos, e aí, minhas irmãs, quando nós olhamos a palavra do Senhor, sobretudo o primeiro capítulo do livro de Efésios, a gente percebe claramente cada função específica, cada função distinta que as pessoas da Trindade operam para que a salvação verdadeiramente se dê. Abram, por favor, aí, carta de Efésios, capítulo 1. E dentro disso vamos ver onde é que entra o Espírito Santo. As três pessoas, mais o Espírito Santo no sentido destacado. Até porque é dele que nós estamos tratando na manhã de hoje. Efésios, capítulo 1. Versículos 4 e 5, o que é que nós observamos? A escolha. O que é que nós observamos? A separação, desde toda a eternidade, feita por Deus o Pai, de todos quantos iriam ser salvos, de todos quantos iriam ser redimidos, e que estão sendo salvos, e que estão sendo redimidos. Olha só, versículo 4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Ao Pai cabe a escolha. Ao Pai cabe a separação de todos quantos serão salvos. Muito bem. Siga na sequência. Versículos 6 e versículo 7. O que é que você vai observar? O papel de Cristo, o Filho na salvação, garantindo pela sua morte a nossa redenção. Paulo segue, versículo 6, Paulo segue, versículo 7. Ele diz, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, ou seja, em Cristo. E ele segue no versículo 7, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Se no Pai nós temos a escolha, no Filho nós temos a redenção, através do derramamento do seu sangue. Para quê? Para que essa salvação, de fato, ela possa se tornar uma realidade na nossa vida. Então você tem a atuação do Deus Pai, você tem a atuação do Deus Filho, e você também encontra a atuação do Deus Espírito Santo na nossa salvação. Aonde? Versículos 13 e também o versículo número 14. Efésios capítulo 1, versículos 13 e também o versículo número 14. Diz o seguinte, o apóstolo Paulo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade,
o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual, ou seja, o Espírito, é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então nós temos aqui a atuação do Espírito Santo, nos selando. A atuação do Espírito Santo sendo o nosso penhor, o penhor da nossa salvação. Então, isso, meus irmãos, isso, minhas irmãs, confirma a declaração inicial que nós acabamos de fazer. A salvação é uma obra tríplice da Trindade. Do Deus Pai, escolhendo, do Deus Filho, obtendo a salvação, e do Deus Espírito Santo, aplicando a nossa salvação. Contudo, detalhando de maneira mais específica a atuação do Espírito Santo, nós observamos, através do ensino de Jesus Cristo, que, de fato, ao Espírito Santo cabe aplicar a nossa salvação. Quando nós lemos, por exemplo, o Evangelho de João, nós ouvimos do nosso Mestre, nós ouvimos do nosso Salvador que caberia ao Espírito Santo a convicção dos nossos pecados, caberia ao Espírito Santo aplicar a salvação que Cristo adquiriu para cada um de nós, fazendo assim com que nós entendêssemos a necessidade de salvação, fazendo assim com que nós entendêssemos a necessidade de vida eterna. Olhem só, meus irmãos, minhas irmãs, o que Cristo falou acerca da atuação do Espírito Santo no capítulo 16 do Evangelho de João. Abram aí, por favor. Evangelho de João, capítulo 16. E aqui você vai ver, de maneira mais detalhada, como o Espírito age. Você vai ver, de maneira mais específica, como o Espírito trabalha na nossa salvação. João 16, versículos 7 até o versículo número 11. João 16, versículos 7 até o versículo de número 11. João 16, versículos 7 até o versículo 11. Diz o seguinte a palavra do Senhor: Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Aqui você percebe que existia uma ligação entre a ascensão de Cristo e a vinda do Espírito Santo. Quando Cristo morresse, ressuscitasse e ascendesse aos céus, ele iria enviar dos céus o Espírito Santo, o outro Consolador. Ele era o primeiro. E o que é que esse Espírito Santo, o que é que esse outro Consolador faria quando ele fosse enviado pelo Filho? Olha só o que Cristo diz. Olha só o que Cristo ensina. Versículos 8, 9, 10 e 11. Ele diz: quando ele vier, ele quem? O Consolador. Ele quem? O Espírito Santo. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quando o Espírito Santo vier, ele iria convencer o mundo do pecado, ele iria convencer o mundo da justiça, ele iria convencer o mundo do juízo. E ele segue, versículo 9. Do pecado, porque não crê em mim. Versículo 10. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me verei mais. Versículo 11. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Chama-nos a atenção aqui, meus irmãos, minhas irmãs, esse verbo convencer, que Cristo o aplica em relação ao trabalho que o Espírito Santo desempenharia em nossas vidas. No sentido mais específico, essa palavra aqui significa trazer o pecador à consciência. Trazer o pecador à consciência. E quando você olha o restante desses versos, você percebe que de três formas, você percebe que de três maneiras o Espírito Santo traria consciência ao pecador, convenceria o pecador. Em primeiro lugar, ele convenceria o pecador do seu pecado. Versículo 9. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. E como é que o Espírito Santo faz isso? Como é que o Espírito Santo opera dessa forma? Convencendo do pecado.
quando ele desperta, meus irmãos, quando ele desperta, minhas irmãs, a consciência das pessoas em relação ao seu pecado, no sentido mais estrito, no sentido mais detalhado. Ou seja, que o pecado nada mais é do que a nossa afronta à lei santa de Deus. Porque o pecado nada mais é do que a nossa ofensa à santidade de Deus. E quem é que faz isso? O Espírito Santo. Quem é que age dessa forma? O Espírito Santo. Quem é que dá essa consciência ao homem? O Espírito Santo. Porque, em primeiro lugar, ele convence do pecado. Mas não só do pecado. No versículo 10, Cristo aqui disse que o Espírito Santo também convence da justiça. Pois ele fala, da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. Como é que isso se dá? Como é que isso ocorre? Porque o Espírito Santo, ele traz a compreensão de que Cristo é o Salvador justo. Porque o Espírito Santo, ele nos traz a consciência de que nós somos injustos e que nós carecemos da justiça de Cristo para a salvação em nossas vidas. É por isso que ele convence também da justiça. Então, ele convence do pecado, então, ele convence da justiça, mas não só isso, o Espírito Santo, ele convence do juízo. Versículo 11, do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então, o Espírito Santo, ele nos dá o entendimento do juízo de Deus. O Espírito Santo, ele nos dá o entendimento que Deus irá punir todos os rebeldes. O Espírito Santo, ele nos dá a compreensão que Deus vai retribuir todos os salvos para que eles desfrutem da comunhão eterna com o Senhor. Quem é que faz isso, meus irmãos? Quem é que opera essa obra? É justamente o Espírito Santo, no sentido mais específico, no sentido mais detalhado. Ao Pai cabe a escolha? Sim. Ao Filho cabe a conquista? Sim. E ao Espírito Santo cabe a aplicação da salvação, convencendo-nos, convencendo o pecador do seu pecado, convencendo o pecador da justiça divina, convencendo o pecador da justiça que nós temos na pessoa de Cristo. Então, é esse o papel que o Espírito Santo ele desempenha e desempenha na nossa salvação. Então, no sentido mais amplo, é o Espírito Santo que aplica. No sentido mais amplo, é o Espírito Santo que nos dá a salvação. E é interessante, meus irmãos, é interessante, minhas irmãs, porque quando nós lemos a palavra de Deus, a gente percebe na prática como é que isso acontece. A gente percebe na prática como é que isso ocorre, quais são os instrumentos, quais são as ferramentas utilizadas pelo Espírito Santo para que ele venha nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E são pelo menos duas as ferramentas, são pelo menos dois instrumentos que o Espírito Santo usa para poder fazer esse convencimento na nossa vida, para nos despertar espiritualmente falando. E ambos os instrumentos nós encontramos lá no livro de Romanos. Em primeiro lugar, o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo através da lei de Deus, através da palavra do Senhor. A palavra de Deus é o instrumento através do qual o Espírito Santo ele nos convence dos nossos pecados. Ele nos convence da justiça de Cristo. Ele nos convence do justo juízo de Deus. Abram aí, por favor. Romanos capítulo 3. Sem palavra, não há atuação do Espírito Santo. Sem palavra, não há salvação. Romanos capítulo 3. Versículos 19 e 20. Veja aquilo que Cristo falou. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Veja a ligação que Paulo faz aqui com o ensinamento de Cristo, lá em João 16. Versículos 19 e também o versículo número 20. Romanos 3, 19 e também o versículo número 20. Diz o seguinte: ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Preste atenção nessa parte final do versículo 20. Em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Quem é que nos convence do pecado? O Espírito Santo. E ele usa o quê? A lei.
para acusar a nossa consciência e para mostrar o nosso pecado. É um instrumento utilizado pelo Espírito Santo para nos convencer dos nossos pecados. A lei, a palavra de Deus, a palavra do Senhor. Um pouco mais adiante, Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Olhem só o que Paulo também aqui nos diz. E façam a ligação ao que Cristo nos falou, lá em João 16. Diz o seguinte: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Então nós temos consciência do pecado a partir de quê? Da lei. O Espírito Santo nos convence do pecado a partir de quê? Da lei, da palavra do Senhor. Foi por isso, meus irmãos, foi por isso, minhas irmãs, que lá em Romanos capítulo 10, versículo 17, o apóstolo Paulo, ele fechou essa questão da ligação da palavra com a ação do Espírito Santo. Abram aí, Romanos 10, versículo 17. Romanos 10, versículo 17. Ele diz: e assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então o Espírito Santo age. Carecemos dele para sermos salvos? Carecemos. Mas qual é o instrumento que ele vai utilizar para a nossa salvação? A lei de Deus, o Evangelho, a palavra do Senhor. Ele podia agir de outras formas? Com certeza. Ele podia agir de outras maneiras? Não resta a menor dúvida. Mas aprove a Deus, foi da vontade do Senhor, que através da pregação da sua palavra, houvesse a ação do Espírito Santo, para que assim o pecador fosse convencido do seu pecado, da justiça e do juízo. É o primeiro instrumento. Mas não só isso. Há um segundo instrumento, que nós não podemos esquecer, que serve de ferramenta para que o Espírito Santo opere a salvação nas nossas vidas. Se de um lado nós vimos que há um instrumento da lei, da palavra do Senhor, por outro lado nós vemos também que a bondade de Deus, ela serve para constranger o homem do seu pecado. Bondade essa que nós encontramos na sua palavra. Olha só o que Paulo também fala lá em Romanos capítulo 2. Abram aí, por favor. Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, versículo 4. Diz o seguinte a palavra do Senhor: ou desprezas a riqueza da sua bondade, e tolerância, e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? A bondade de Deus é quem te conduz ao arrependimento? Então, o Espírito Santo também usa as demonstrações bondosas de Deus, a revelação da bondade de Deus na sua palavra. Para quê? Para aplicar a obra da salvação, nos levando ao arrependimento dos nossos pecados, nos convencendo do nosso pecado, nos convencendo da justiça de Cristo, nos convencendo do juízo de Deus. Portanto, irmãos e irmãs, não há salvação. Prestemos atenção nesse fato. Não há salvação sem que haja a ação do Espírito Santo. Não há salvação sem que haja a ação do Espírito Santo para que ela ocorra, sem que haja a ação do Espírito Santo para que de fato ela venha se dar. É isso que nós estamos considerando, é isso que nós estamos vendo. Então, nós podemos nos perguntar, mas como é que isso acontece de maneira mais detalhada? Podemos nos perguntar, como é que isso ocorre no seu sentido mais específico? É o que a gente vai ver a partir de agora, no terceiro ponto do nosso estudo, no terceiro ponto da nossa pregação. A atuação do Espírito Santo na salvação. Então, não percam aqui a sequência. Em primeiro lugar, nós vimos o quê? A necessidade do Espírito Santo. Em segundo lugar, nós vimos o quê? A participação do Espírito Santo na salvação. E em terceiro lugar, o que é que nós iremos ver? A atuação do Espírito Santo na salvação. A atuação do Espírito Santo na salvação. Então, a grande questão que se levanta agora é: como é que o Espírito Santo age? Como é que o Espírito Santo trabalha? Como é que o Espírito Santo opera, no sentido mais específico, a salvação na vida do pecador? Como é que isso se dá?
Como é que isso ocorre? Como é que isso é operacionalizado? Como? Uma vez que nós estamos defendendo que somente o Espírito Santo é que nos salva, somente o Espírito Santo aplica a nossa salvação, fica a pergunta, como é que de fato isso ocorre nas nossas vidas? Precisamos dizer, meus irmãos, minhas irmãs, que o trabalho do Espírito Santo na nossa salvação é um trabalho completo. A obra que o Espírito Santo realiza nas nossas vidas quando nos salva é uma obra completa. Um grande servo do Senhor, ele falou o seguinte, dessa forma de trabalhar completa do Espírito Santo na nossa salvação. Abro aspas, ele disse, todos os maiores elementos no processo de salvação são de autoria do Espírito Santo. Todos os maiores elementos no processo de salvação são atribuídos à autoria do Espírito Santo. Roeckman, que falou essa frase. Então, vamos ver de maneira mais detalhada como é que o Espírito Santo age. Vamos ver de maneira mais específica como é que o Espírito Santo ele opera a salvação na nossa vida. Em primeiro lugar, meus irmãos, minhas irmãs, o Espírito Santo opera a salvação na nossa vida quando ele nos regenera. O Espírito Santo, ele opera da sua salvação na nossa vida quando ele nos regenera. E o que é regeneração? Um sentido bem básico, um sentido bem direto, significa o ato de Deus criar em nós uma nova vida espiritual. Estão lembrados que o pecado gerou 3 consequências para a nossa vida? Morte no seu sentido físico, morte no seu sentido eterno e morte no seu sentido espiritual. Estamos alienados da vida de Deus, conforme nós vimos no ponto anterior. E aí, quando o Espírito vem, quando o Espírito Santo opera a salvação nas nossas vidas, ele nos restaura. Em que sentido? Em termos espirituais. Se nós estarmos mortos, alheios a Deus, alheios à sua palavra, ele nos traz de volta à vida, ele nos desperta para a vida espiritual e assim para a comunhão com Deus e assim para a comunhão com o Senhor. E quem foi que falou isso? Quem foi que ensinou isso? O próprio Cristo. Vamos voltar mais uma vez, lá para João, capítulo 3, versículo 5, na conversa que ele tem com Nicodemos, ele mostra de maneira muito clara que ao Espírito Santo cabe a salvação e ele faz essa salvação, ele opera essa salvação quando ele nos regenera, quando ele nos dá nova vida, quando ele promove nova vida espiritual aos nossos corações. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 5. Olhem só o que Cristo disse aqui, ó. Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nascer da água, nascer do Espírito. O nascer da água aqui traz a ideia de purificação, no caso de purificação espiritual. Porque no Antigo Testamento, a água ela era utilizada nas cerimônias de purificação de pecados que também o povo de Israel ele fazia em sujeição ao que Deus havia prescrito na sua lei. Então, o nascer da água aqui está envolvido a purificação dos nossos pecados. É símbolo da água que nós observamos aqui. Mas não só isso. Cristo ele enfatiza o nascer do Espírito, que é ter essa nova vida, que é ter essa vida espiritual, que é de ser ressuscitado espiritualmente. Quem faz isso? É o Espírito Santo. E sem que ele faça isso, sem que ele nos regenere, não há como nós experimentarmos da salvação do Senhor. É interessante porque quando você olha o versículo 8, você percebe que essa obra, ela não depende do homem. Essa obra é de responsabilidade de Deus. Ela está subordinada à sua vontade. Ela está subordinada à sua soberania. Não somos nós que nos auto-regeneramos, mas é Deus pelo Espírito soberanamente que opera a regeneração nas nossas vidas. Olha que coisa fantástica nós encontramos aqui. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 8. Veja a soberania do Espírito Santo regenerando. Veja a soberania do Espírito Santo nos purificando. Veja a soberania do Espírito Santo nos trazendo vida e vida espiritual. Olhem só o que nós temos aqui. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai.
Veja, assim é todo o que é nascido do Espírito. Você não consegue dominar o vento. Tivemos até determinadas autoridades públicas querendo represar o vento. Você não pode fazer isso. Por quê? Porque o vento ele é soberano. Você não pode contê-lo, você não pode segurá-lo, você não pode armazená-lo. Então, da mesma forma, é a atuação do Espírito Santo. Ela é soberana. Você não tem como manipular, você não tem como dominar. Quando o Espírito Santo se propõe a salvar, quando o Espírito Santo se propõe a regenerar, não há ninguém que possa impedir o seu agir na vida do pecador. Ele transforma e transforma completamente. E não só isso. Olhem só aí o que nos diz Paulo. Vamos lá para Tito, capítulo 3. Tito, capítulo 3. Regeneração. Quem é que faz? O Espírito Santo. Paulo diz: não por obras de justiça, Tito 3,5, não por obras de justiça praticadas por nós, mas, segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Lavar, renovar. Veja que nascer da água, nascer do Espírito. Mais ou menos a mesma coisa que Cristo ensinou lá em João 3,5. É o Espírito Santo quem nos regenera. E na prática, meus irmãos, na prática, minhas irmãs, isso acontece quando três coisas são feitas, são operadas nas nossas vidas. Em primeiro lugar, o Espírito Santo nos regenera e nos dá iluminação espiritual, para a gente compreender a verdade. Quando nos regenera, o Espírito Santo nos liberta do jugo da nossa vontade e do jugo do pecado que está sobre nós. Quando nos regenera, o Espírito Santo nos purifica de todos os nossos pecados. Isso acontece instantaneamente. Isso acontece espiritualmente. Nós não temos como enxergar, como ver, somente experimentamos essa realidade nas nossas vidas. Então, o Espírito Santo, ele atua na nossa salvação, em primeiro lugar, nos regenerando, nos fazendo viver a vida espiritual, através do discernimento espiritual, através da libertação do domínio do pecado, através da purificação dos pecados em nossas vidas. Mas a atuação do Espírito, ela se restringe à regeneração quando nos salva? Não. A atuação do Espírito, ela se estende à nossa conversão. A atuação do Espírito, ela se estende à nossa conversão. E o que é converter-se? Ou o que é conversão? É o ato consciente do pecador, através do qual, pela regeneração, ele se volta para Deus em arrependimento. Ele se volta para Deus em fé. Na prática, é isso que nós chamamos de conversão. Quando somos regenerados, nós nos voltamos dos nossos caminhos maus e nos voltamos para Deus não só em fé, mas nós também nos voltamos em arrependimento. E quem é que faz isso na nossa vida? Quem é que opera essa dádiva no nosso coração? É também o Espírito Santo. Vamos ver cada um desses aspectos? Vamos ver cada uma dessas realidades. Veja, o Espírito Santo nos convertendo, dando-nos arrependimento dos nossos pecados. Abram, por favor, Atos capítulo 11. Aqui nós vamos encontrar o depoimento que Pedro ele faz às autoridades judaicas pelo fato dele ter ido pregar o evangelho a Cornélio. E aí ele é até repreendido por causa disso. E aí, diante da liderança, ele faz uma exposição. Ele faz um relato de tudo aquilo que ele fez. E nesse relato que ele faz, a gente observa a atuação do Espírito Santo, gerando arrependimento, gerando fé, porque isso na prática é o que nós chamamos de conversão. É nos voltarmos para Deus dos nossos pecados em arrependimento, em fé. Olhem só, versículos 15, depois versículo 17 e versículo 18. Atos capítulo 11, versículo 15. Diz o seguinte, relato de Pedro. Quando, porém, comecei a falar,
caiu o Espírito Santo sobre eles, sobre Cornélio e a sua casa, como também sobre nós no princípio. Então, ele fala aqui da realidade do Espírito Santo caindo sobre aquelas pessoas, e veja que coisa interessante. Quando Pedro começou a falar, quando ele começou a pregar o Evangelho. Veja que o Evangelho será sempre a ferramenta do Espírito Santo para produzir salvação na alma do pecador. Não são bons testemunhos, não são peças teatrais, não é nada dessas coisas, somente a pregação do Evangelho. Versículo 17. Veja que no versículo de número 15, a gente vê a realidade do Espírito. O Espírito Santo caiu sobre aquelas pessoas quando Pedro estava anunciando o Evangelho. Olha só, Pedro prossegue no seu depoimento. Pois, se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, então Deus deu o mesmo dom da crença quando Pedro pregou a palavra e o Espírito Santo caiu sobre eles. Quem era para que pudesse resistir a Deus? Veja que a fé, que é uma marca da conversão, ela ocorre quando há a ação do Espírito Santo. Versículo 18. E, ouvindo eles estas coisas, o relato de Pedro, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi dado ou foi concedido por Deus o arrependimento para a vida. Fé de arrependimento. Traços da conversão. Operados a partir de quê? Da ação do Espírito Santo. Então é assim, meus irmãos. É assim, minhas irmãs, que o Espírito Santo age no sentido mais específico da palavra. Ele regenera o pecador, ele converte o pecador e, em terceiro lugar, ele justifica o pecador. Justificação também é uma obra específica do Espírito na nossa salvação. O que é justificação? De certa forma a gente já viu, né? Em estudos anteriores. Significa o ato através do qual Deus nos declara inocentes através da obra de Jesus Cristo e a nossa harmonia com a sua lei e a nossa harmonia com o nosso pecado. É na justificação que nós recebemos da parte de Deus essa declaração. Que declaração? A declaração da nossa inocência, a declaração do nosso perdão, a declaração de que nós fomos perdoados em Cristo Jesus. Mas quem é o responsável por aplicar essa justificação em nossas vidas? Quem é o responsável por nos dar essa justificação? Mais uma vez, é o Espírito Santo. Veja que na cruz, Cristo ele nos justificou. Tudo bem, mas como é que essa justificação ela se aplica a nós? Através da ação do Espírito Santo. E a palavra de Deus, ela é muito clara nesse sentido também. Abram aí, por favor. 1 Coríntios capítulo 6. 1 Coríntios capítulo 6. Paulo está aqui se dirigindo para os cristãos da igreja de Corinto. E nesse versículo número 11, ele está trazendo algumas realidades espirituais que são verdadeiras nas nossas vidas. E elas são de responsabilidade da atuação do Espírito em cada um de nós. Dentre essas realidades, nós encontramos aqui a justificação, a nossa declaração de inocência. E isso o Espírito Santo também faz. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11. Olhem só o que nos diz aqui a palavra do Senhor. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Fomos lavados, fomos santificados e fomos justificados em nome de Jesus Cristo e no Espírito de Deus. Então, a purificação de pecados que nós temos foi o Espírito Santo. A santificação que nós desfrutamos é o Espírito Santo. E a justificação que nós temos também é o Espírito Santo que aplica em nossas vidas. Às vezes a gente começa a considerar nessas coisas, a gente fica abismado com tantas realidades, com tantas verdades, desse trabalhar específico do Espírito Santo no pecador. Quando nós pregamos o Evangelho e quando o Espírito aplica a salvação, vem tudo isso junto. Vem regeneração, vem conversão, vem justificação e recebemos da parte de Deus a quitação
de todos os nossos pecados. Olhem só o que Paulo fala também sobre isso lá em Tito. Mais uma vez, Tito, abram aí, por favor, Tito capítulo 3. É por isso, meus irmãos, que nós falamos que a salvação não é pouca coisa não. Mas não é pouca coisa mesmo, é muita coisa. Infelizmente a gente tem uma visão muito limitada, estreita da nossa salvação e a gente vulgariza muito. Eu sempre falo isso porque é uma verdade. Mas a verdadeira salvação é um milagre que opera de uma maneira tão fantástica, tão extraordinária, que quando você vê a palavra e todos os ensinamentos, você fica admirado. Admirado mesmo. E deve realmente nos impactar, e nos impactar muito, muito mesmo. Tito, capítulo 3, versículos 5 até o versículo 7. Eu queria chamar a atenção do versículo 6 e do versículo 7. Mas para contextualizar a passagem, eu vou ler novamente o versículo 5, ok? Então diz o seguinte, Tito capítulo 3, versículo 5. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, prestem atenção, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Está vendo, gente? Que ao nos renovar, ao nos regenerar, o Espírito Santo, através da obra de Jesus Cristo, ele também nos justifica. Ele também nos torna herdeiros de Deus. Ele também nos faz filhos do Senhor. Então, tudo isso envolve o processo de salvação. Ele ocorre na regeneração, ele ocorre na conversão, ele acontece na justificação e tudo isso é operação do Espírito Santo na nossa vida. Mas não só isso. Em quarto lugar, na santificação. Em quarto lugar, na santificação. A santificação, meus irmãos, minhas irmãs, é uma obra contínua, operada em nossas vidas, obra através da qual nós somos cada vez mais livres da influência do pecado e assim andamos segundo a vontade de Deus nas nossas vidas. A nossa santificação, ela começa na regeneração, quando nós somos libertos do domínio do pecado, conforme nós observamos. E ela prossegue ao longo da nossa caminhada cristã, até a consumação da nossa salvação, quando nós adentrarmos a Jerusalém celestial. Então, toda essa obra da santificação, no passado, no presente, no futuro, ela é obra do Espírito Santo na nossa vida. Alguém já disse que a obra da santificação, ela envolve esses 3 estágios. Somos santificados no passado, quando o Espírito Santo nos tira do domínio do pecado para sermos servos de Deus. Somos santificados no presente, quando nós somos libertos da influência do pecado na nossa vida. E seremos santificados no futuro, quando nós seremos libertos da presença do pecado em nossas vidas. Então são os 3 estágios da santificação. E todos esses 3 estágios da santificação, eles são de responsabilidade exclusiva do Espírito Santo. Seja em nos livrar do domínio do pecado, seja em estar nos livrando da influência do pecado, seja em nos livrar da presença do pecado eternamente. Tudo é operado mediante o Espírito Santo. Olhem só o que a palavra de Deus nos diz em relação a essa santificação que é operada pelo Espírito na nossa vida. Abram aí, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Versículo 13. Diz o seguinte a palavra: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação. Como? Pela santificação do Espírito e fé na verdade. Fomos destinados por Deus, desde o princípio, para a santificação. Como?
pela santificação do Espírito e também pela fé na verdade. Vimos que a fé é um dom que o Espírito Santo nos dá. Vimos que o arrependimento é um dom que o Espírito Santo nos dá. E aqui Paulo diz que a santificação também ela é operada na nossa vida. Então, como é que acontece a atuação do Espírito Santo na nossa salvação? Acontece na nossa regeneração, acontece na nossa conversão, acontece na nossa justificação, acontece na nossa santificação e também, meus irmãos, e também, minhas irmãs, acontece na nossa perseverança. A atuação do Espírito Santo acontece na nossa perseverança. É o que nós chamamos de perseverança dos santos, que diz respeito à segurança eterna que os salvos experimentam de que serão guardados pelo poder de Deus para perseverarem até o caminho final, até chegarem na eternidade. Essa é a segurança a que nós desfrutamos, que nós iremos perseverar, que nós iremos ser cuidados, que nós iremos ser guardados ao longo da nossa caminhada aqui na terra até chegarmos na eternidade. Nenhum dos salvos se perderá, nenhum dos salvos verdadeiramente se desviará do caminho. Não, porque Deus irá e está produzindo em nós essa perseverança através do Espírito Santo. É Ele, pela sua atuação na nossa vida. É Ele, pelo seu operar no nosso viver, que faz com que nós sejamos cuidados, que faz com que nós sejamos guardados, que faz com que nós sejamos preservados até o dia final. E o apóstolo Paulo, ele fala também um pouco disso. Mais uma vez, voltem às suas Bíblias, lá na sua carta aos Efésios, capítulo 1. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. A gente vai ver duas figuras que o apóstolo Paulo usa aqui nesse texto, que nos remete a essa segurança proporcionada em nossas vidas pelo Espírito Santo. Segurança de quê? Segurança da nossa salvação. Que nós iremos perseverar, que nós iremos nos manter no caminho, porque assim Deus determinou e assim o Espírito opera na nossa vida. Efésios capítulo 1, versículos 13 e também o versículo número 14. Efésios capítulo 1, versículos 13 e também o versículo número 14. Veja aqui o que nos diz a palavra do Senhor. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual, ou seja, o Espírito da promessa, é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Não sei se vocês perceberam, mas aqui Paulo ele usa duas figuras para ilustrar a ação do Espírito Santo na vida do crente. Em primeiro lugar, ele mostra que nós fomos selados pelo Espírito Santo. E aqui Paulo ele traz à sua mente a realidade que ele vivia nos tempos em que ele escreveu a sua carta aos Efésios. Como nós bem sabemos, no mundo antigo as correspondências elas eram feitas através de cartas. E uma vez que as correspondências elas eram enviadas de uma pessoa para outra, elas eram seladas. Por quê? Em primeiro lugar, dava a ideia de propriedade. Ou seja, aquela carta, aquele escrito, aquela correspondência foi escrita por tal pessoa. E ela era inviolável. Então, nesse sentido, Paulo vê esse selo do Espírito na nossa vida. Ele marca que nós somos de propriedade divina. Ele mostra que nós não iremos nos perder ao longo do nosso caminho. Ele mostra que o Senhor é o nosso dono e que Ele nos guardará até o dia final. Somos invioláveis nesse sentido espiritual. É a primeira ilustração. É a primeira figura que Paulo aqui usa. Mas não só a figura do selo, representada aqui pelo Espírito Santo. Também Paulo fala da figura do penhor, que também era uma característica nos tempos do apóstolo Paulo, que dizia respeito à primeira parcela, que era dada para que assim houvesse a certeza da concretização de um determinado negócio. Então, quando se fechava qualquer transação comercial de grande porte, via de regra se dava um adiantamento, era o penhor. E esse penhor, ele era a garantia que aquela transação comercial, ela seria finalizada com a segunda parcela. O Espírito Santo é o nosso penhor. Ele é a garantia, uma vez que ele está em nós, de que seremos salvos. Ele é a segurança, uma vez que ele está em nós, que mais cedo ou mais tarde, a salvação que já foi iniciada, ela será consumada em nossas vidas.
Então, através dessas duas figuras, do selo e do penhor, nós vemos a ação do Espírito Santo em nós, nos fazendo perseverar, nos guardando até o fim e consumando assim a nossa salvação. Veja, meus irmãos, veja, minhas irmãs, que obra espetacular, que obra grandiosa o Espírito Santo, ele opera nas nossas vidas. Quando ele nos salva, ele nos regenera. Quando ele nos salva, ele nos converte. Quando ele nos salva, ele nos justifica. Quando ele nos salva, ele nos santifica. Quando ele nos salva, ele nos faz perseverar até o dia final. Isso acontece simultaneamente em nossas vidas, quando há a sua operação no nosso coração. É por isso a defesa que nós fizemos desde o primeiro ponto da nossa mensagem. Sem o Espírito Santo, não há salvação. Sem o Espírito Santo, não há nova vida. Nós carecemos e carecemos de fato dele, porque somente ele pode produzir tudo isso que nós acabamos de ver, tudo isso que nós acabamos de enxergar. Então, na manhã de hoje, o que foi que nós vimos? Na manhã de hoje, o que foi que nós estudamos? A atuação do Espírito Santo na nossa salvação. Em primeiro lugar, nós vimos a necessidade que nós temos do Espírito Santo para operar a nossa salvação. Em segundo lugar, nós estudamos a participação do Espírito Santo em operar a nossa salvação. E, em terceiro lugar, nós vimos a atuação específica do Espírito Santo na nossa salvação. Então, diante disso, meus irmãos, diante disso, meus amigos, nós temos aqui algumas lições que nós podemos aprender e aplicar em nossas vidas. Em primeiro lugar, para nós que somos salvos. Em primeiro lugar, para nós que somos crentes em Cristo Jesus. Qual é a primeira lição? Qual é a primeira prática que nós podemos extrair para as nossas vidas diante disso aqui? Que nós, irmãos e irmãs, devemos estar sempre gratos. Que nós devemos estar sempre seguros da nossa salvação, porque ela foi uma obra perfeita da terceira pessoa da Trindade. Segurança e alegria. Não tem quem desfaça dessa obra. Ela se deu no tempo, quando nós fomos convencidos pela palavra do Senhor. E ela é a garantia que essa obra ela será concluída na consumação dos séculos. Então, esses dois sentimentos, eles devem prevalecer constantemente nas nossas vidas. Devemos nos alegrar, devemos nos regozijar, devemos ser gratos a Deus, porque se dependesse de nós, nunca, absolutamente nunca, iríamos experimentar a salvação do Senhor. Mas movido por graça, movido por misericórdia, Deus, pelo seu Espírito, assim agiu na nossa vida. Além disso, uma vez que nós temos consciência dessa realidade, que possamos estar seguros, que possamos ter essa certeza inabalável, que nós somos do Senhor, que fomos salvos, e que essa salvação ela será consumada mais cedo ou mais tarde, porque assim é a vontade de Deus em relação às nossas vidas. Então, que sejamos gratos, meus irmãos, que estejamos seguros, minhas irmãs, diante de todas essas verdades que nós observamos. Mas não só isso. Em segundo lugar, meus irmãos, minhas irmãs, nós precisamos, diante de tudo isso que nós observamos, confiar nesse mesmo agir do Espírito Santo na vida dos pecadores. Não foi assim que o Espírito Santo agiu na nossa vida? Não foi assim que o Espírito Santo trabalhou no nosso coração, nos salvando, nos redimindo? Por que ele não pode fazer na vida das outras pessoas? Pode sim. E por isso nós precisamos agir. E por isso nós precisamos depender do Espírito no trabalho que nós desempenhamos na pregação do Evangelho. Precisamos orar. Precisamos anunciar a palavra, para que mediante a nossa intercessão, para que mediante a nossa pregação, a mesma dádiva, o mesmo dom que se tornou verdade em nossa vida, a salvação, também se torne realidade na vida dos demais pecadores. A semelhança do que acontecia conosco, eles não têm condições de salvação por eles mesmos, precisam do agir do Espírito, precisam do trabalhar de Deus, e para que o Espírito haja conforme nós vimos, tem que haver a pregação da palavra. E nós somos esses instrumentos. Nós somos as ferramentas que Deus usa para que através da nossa pregação, a pregação do Evangelho, o Espírito Santo possa aplicar a sua salvação na vida dos pecadores. Somos responsáveis por essa obra. E ninguém pode fazê-la, senão os crentes, as pessoas já salvas em Cristo Jesus. Então, nós precisamos agir.
precisamos cumprir com a nossa responsabilidade. E ao agirmos, Deus, Ele agir mediante o seu Espírito no coração das pessoas não salvas. Então, que nós façamos isso também, meus irmãos, minhas irmãs. E aquelas pessoas que nos ouvem, que nos ouvirão, quando passarmos essa mensagem futuramente, que vocês possam pensar, que vocês possam considerar na necessidade, na carência que vocês têm do agir do Espírito na vida de vocês. Vocês observaram ao longo dessa exposição que, humanamente falando, ninguém pode por si só buscar a Deus. Ninguém pode por si só se autorregenerar. Ninguém pode por si só experimentar a salvação. Não. O Espírito Santo tem que agir. O Espírito Santo tem que trabalhar. Então que você possa se expor às ações do Espírito Santo, ouvindo a sua palavra, escutando o seu evangelho, para que, na medida em que isto acontecer, o Espírito possa agir na sua vida, que você possa clamar pela misericórdia divina, que você possa pedir a compaixão de Deus, para que, ao ouvir o evangelho, o Espírito Santo trabalhe na sua vida, o Espírito Santo possa trabalhar no seu coração, fazendo com que você enxergue a Cristo, contemple o Salvador, reconheça o seu pecado, entregue a sua vida a Ele e assim, para todo sempre, experimente vida eterna em Cristo Jesus. Somente o Espírito Santo pode agir e fazer isso na sua obra, na sua vida. Portanto, meus irmãos, portanto, meus amigos, que Deus Ele nos abençoe, que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações e que nós possamos considerar com seriedade, que nós possamos considerar com atenção toda a obra que o Espírito Santo aplica na nossa vida através da sua salvação. Que Deus nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossas vidas. Amém.